Bom dia, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso devocional Uma Coisa, um bate-papo rápido, descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Meu nome é André Rangel. Todo dia, de segunda a sexta, a gente está aqui, 7 da manhã, conversando um pouquinho sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Como é que vocês estão nessa manhã de terça-feira, dia 19 de maio? Sejam todos muito bem-vindos. Acho que eu preciso dar uma satisfação aqui. Não sei o que aconteceu ontem e eu não apareci por aqui, né? Eu tenho uma ótima desculpa: dormi demais. Só essa desculpa, tá, gente? Estava cansado mesmo. Eu peço perdão porque a gente tem um compromisso aqui, né? E eu não gosto de faltar ao nosso compromisso, mas de vez em quando pode acontecer. Obrigado pelo carinho de todos, que você tenha tido aí uma segunda-feira muito especial e esteja pronto aí para o que Deus quer fazer nesse dia, na sua terça-feira. Todo mundo bem? Bom dia, Estela, Helenita, Sandy, Teca, Tiago, Cleise, Beth. Bom dia, Mari. Bom dia, Carlos, Rafinha, Kátia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Heloísa. Amém. Bom estar com vocês. Oi, Giovanni, tudo bom? Deus abençoe. Camila, Ariane. Que bom estar com você aqui nessa manhã. Rossano, Luquinhas. Deus abençoe o seu dia. Sua terça-feira seja uma bênção. Eu acho que vai ser, hein? Vamos começar bem? Vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos pedir a Deus direção. Tem dias que são muito bons, né? Tem dias que a gente termina falando: foi um dia muito bom. Mas o principal para o dia ser bom não é as coisas que vão acontecer nele, mas como você decidiu que você vai encarar esse dia, como você decidiu de antemão que vai reagir e responder àquilo que acontecer. Porque tem coisas que você consegue controlar, né? Tem outras que você não consegue, você tem que decidir como você vai tratar aquilo ali. Bom demais estar com você? Vamos lá? Vamos à nossa leitura do nosso devocional Experiências com Deus, nesse dia 19 de maio. Mais uma vez, quero dizer que é um prazer ter a sua companhia aqui nessa manhã escura. Aqui está bem fechado o tempo, mas não está chovendo. Vamos ver como é que vai ser. Vou ler para você então aqui. O título de hoje é Fazer Ajustes Necessários. Uma expressão que eu uso bastante quando estou pregando, que às vezes, né, o que a gente tem que fazer não precisa ser uma transformação completa. Jesus já fez isso na nossa vida, nos tornando novas criaturas, mas precisamos fazer ajustes, né? Imagina que você está numa estrada com o seu carro dirigindo e às vezes você não precisa fazer curvas tão fechadas, mas durante todo o percurso, para você escapar de um buraco aqui, de um carro que está mais devagar ali, você faz um ajuste. A nossa vida o tempo todo precisa de ajuste. Se você não está ajustando a sua vida, você não está mudando. Se você não está mudando, você não está crescendo. Não tem como crescer propriamente sem correções. Pequenos ajustes ou grandes ajustes. Vamos lá? Fazer ajustes necessários. O texto de Jeremias 9, versículo 1. Se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Confesso que eu não esperava esse versículo, muito interessante. Jeremias está falando, e meio poético, né? Se a minha cabeça fosse uma fonte de água e meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Jeremias foi convidado por Deus para ser um profeta de choro e lamento. Seu chamado veio em uma época turbulenta e agonizante, pois a sua sociedade estava sofrendo uma decadência moral
e espiritual generalizada. A nação de Judá tinha ido para tão longe de Deus que iria muito em breve enfrentar o seu duro julgamento. Essa não era uma época para risos, mas para choro. Deus procurou por alguém que ele poderia moldar no tipo de profeta que era necessário para um tempo tão sombrio. E ele encontrou Jeremias. O custo para Jeremias foi grande. Ele sacrificou muito da liberdade de sua juventude para ser um mensageiro de Deus. Ele perdeu família e reputação. Ele enfrentou incompreensão, foi ridicularizado e perseguido. Ele foi preso e escarnecido pelos que tinham alertado sobre o julgamento iminente de Deus. Satanás vai tentar convencer você de que a obediência custa caro demais. Mas ele nunca vai dizer a você o preço de não obedecer a Deus. Se você quer ser parte do agir de Deus, precisa estar pronto para fazer ajustes em sua vida. Você consegue medir a distância entre a sala do trono do céu e uma manjedoura em Belém? Qual distante está o Senhor do universo para a cruz? Não seja iludido pelo pensamento de que não há custo envolvido na obediência. Claro que há. Que ajustes Deus está lhe pedindo para fazer? Você irá enfrentar as dificuldades e a oposição que virão quando você alinhar a sua vida com a vontade de Deus? Jeremias tinha um senso de satisfação profundo ao saber que era um servo de Deus, amado e fiel. Sua recompensa será a mesma quando você escolher obedecer a Cristo completamente, não importa qual seja o custo. Amém. Confesso que o título me deixou um pouco... eu desviei um pouquinho do que acreditei que seria a temática, porque frequentemente eu leio pela primeira vez junto com você aqui e peço a Deus para nos orientar. Essa nossa leitura de hoje, ela vai contrastar o peso e o preço de se obedecer a Deus versus o peso e o preço de não obedecer a Deus. Eu acho que rapidamente você chega a uma conclusão, se você não souber o preço de nada, que sempre vale a pena obedecer a Deus, mesmo que seja caro, mesmo que a gente pague um preço para isso, né? Isso é muito óbvio para nós que somos seguidores de Jesus. Você sabe o que aconteceu no dia que você foi salvo? Você declarou que Jesus não vai ser o seu Salvador apenas, ele vai ser o seu Senhor. E chamar Jesus de Senhor tem uma implicação muito forte. Se você tem um Senhor acima de você, você já não é mais seu. E nem todo mundo está preparado para isso. Há pessoas que têm alguma coisa nelas que dizem: eu não quero que ninguém absolutamente seja Senhor da minha vida. E a gente não usa essa expressão porque ela parece ser muito religiosa. A gente usa assim: eu não quero que ninguém mande em mim, que me diga o que fazer, que dite as regras da minha vida. É normal eu e você sentirmos assim, sem pensar muito. A gente não pensa em aspectos espirituais, a gente pensa mais em pessoas, né? Aliás, a gente colocou à disposição aqui uma literatura eletrônica, o e-book, que é uma compilação de uma série de mensagens que eu preguei algum tempo atrás, com esse título: Você não manda em mim. E esse título é para provocar uma curiosidade, fazer você pensar do que ele está falando aqui, porque esse pode ser um grito de liberdade, né? Você não manda em mim. E pode ser um grito de rebeldia também. Quando um filho pequeno, né? Uma filha pequena, uma esposa, um marido, dentro de casa usa essa expressão, ela pode ter uma conotação forte, muito
carregado emocionalmente, talvez no trabalho também. Mas o convite desse pequeno livreto, mais uma vez ele é eletrônico, né? Você lê na tela, seja do celular, do computador ou do seu tablet, e eu acho que é uma ótima leitura. O convite é você identificar coisas que estão tentando mandar em você ou já estão mandando em você. Essas coisas são invisíveis, moram lá no fundo do seu coração. O próprio Senhor Jesus disse que todas essas coisas ruins da nossa vida já estão lá dentro da gente, tentando dirigir a nossa vida. E a gente precisa dar esse grito de liberdade, né? E isso está na gente, o anseio por independência, autonomia, nada disso vai mandar na minha vida, eu é que mando. E o outro lado da moeda é que não existe lugar mais seguro do que o senhorio do Senhor Jesus, do que ser mandado por Ele. Ele no controle, Ele dirige, Ele decide os seus próximos passos e não você. Todo cristão sabe que obedecer a Deus é o alvo da nossa vida. É o que a gente precisa fazer. Não é verdade que você já fez essa oração ou faz o tempo todo? Talvez faça todo dia. Pai, faz a tua vontade na minha vida. Mas essa oração precisa ser seguida de uma disposição de obedecer. Pensa bem. Em geral, a gente faz essa oração: Senhor, eu não quero que outra vontade seja feita senão a tua vontade na minha vida. Quando a gente faz essa oração, a gente pensa que as coisas vão acontecer e vai ser vontade de Deus. Que porque eu orei pedindo que a vontade de Deus fosse feita, que automaticamente e naturalmente o que vai acontecer na minha vida está protegido por essa lei. Tem que ser vontade de Deus. Mas pensa bem na expressão: não a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração que o Senhor Jesus faz alguns minutos antes de ser preso, antes de ser torturado e morto. Pai, eu não quero que a minha vontade seja feita, mas a sua. Fazer essa oração corajosa precisa que nós tenhamos uma postura de real rendição, dependência e obediência. Uma postura que vai dizer: eu não vou fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Então, seja feita a tua vontade não significa eu vou viver minha vida do jeito que eu sempre vivi e as coisas vão se ajustar, vão se alinhar. Tudo que acontecer na minha vida vai ser bom porque a vontade de Deus é boa. A Bíblia não diz que tudo que acontece na sua vida vai ser bom. Pelo contrário. Investigue cada um dos grandes homens e mulheres de Deus que estão na sua Bíblia. Muita coisa ruim aconteceu na vida deles. Há um versículo, inclusive, no Novo Testamento que diz que nem tudo é bom, mas tudo pode cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vivo por isso, eu espero que você também. Nem tudo que acontece na minha vida é bom. Claro que não, não tem como. E eu dou graças a Deus por isso, porque tudo isso me aproxima dele, me ajuda a valorizar as coisas boas que ele tem me dado. O Tiago, irmão de Jesus, fala: olha, você pode ter até por motivo de alegria quando você passa por momentos difíceis, por momentos de aflição, por tribulações, tempestades na sua vida. Tudo isso está formando algo grande, novo e forte dentro de você. O que eu acredito é que a gente às vezes passa por crises desnecessárias. A gente passa por vales que a gente nem tinha que ir lá, porque Jesus não nos chamou para ir para lá. A gente entra em tempestades que nós mesmos causamos. Lembra da história de Jonas? Tempestade, ele mesmo que provocou, por causa de desobediência. Nosso texto hoje diz: existe um preço alto para pagar quando você obedece a Deus. Nós, quando vamos obedecer, entendemos que vai custar alguma coisa da gente. Porque, como eu sempre gosto de dizer, quando Deus te pede alguma coisa, Ele sabe que você pode fazer, mas Ele sabe também que tem um custo. Vai ser desconfortável,
Pode até parecer extremamente difícil, mas é possível. E sempre traz benefícios, sempre é bom para você. Mas por que desafiador? Aliás, hoje mesmo, eu prometo a você que nessa terça-feira Deus vai te convidar a fazer alguma coisa. E vai ser desafiador. Não vai ser a coisa mais fácil do mundo. Que Deus pediu é muito fácil, eu faço. Não. Eu lembro de uma pessoa que eu amo muito, muito prestativa, muito querida. E eu falava assim, fulano, você pode fazer um favor para mim? Ele falou, claro, André, com certeza. Você pode fazer isso, aquilo outro. Ele falou, pede uma coisa mais difícil. Você já ouviu alguém falar isso? Pede uma coisa difícil. Como quem diz, isso é fácil demais, eu faço isso aí. E isso revelava uma disposição maravilhosa, né? Dizer, olha, se você me pedisse uma coisa difícil, eu ia fazer também. É uma postura de um servo maravilhoso. Eu gosto de fazer isso de vez em quando, de usar a mesma expressão. Às vezes eu falo com a minha esposa, com meus filhos, pede uma coisa mais difícil. Depois eu me arrependo, porque eles sempre vão pedir. Sempre vão pedir uma coisa mais difícil depois. Mas a verdade é que raramente Deus pede alguma coisa para você e não tem um nível de dificuldade ou desconforto, ou pede que você faça algo que você nem sabia que era capaz de fazer ou que nem queria fazer. Então tem um custo, sim. E mais uma vez eu quero repetir, eu não vou achar estranho se acontecer hoje. Quem mandou você me assistir aqui hoje? Quem mandou a gente conversar sobre isso hoje? É só para te alertar. Todo dia isso acontece. E hoje vai acontecer. Deus vai te convidar a fazer algo. Vai te convidar a uma postura. Talvez Deus vai te convidar a ficar calado quando você queria tanto responder. Talvez Deus vai te convidar a lembrar do que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar e vai te convidar à obediência. Talvez Deus vai falar ao seu coração para você dar um passo que você não esperava dar. Talvez ele te convide a tomar uma decisão que vai mudar a tua vida. Ou a tomar uma decisão que parece que não vai mudar nada. Talvez Deus te convide a segurar uma decisão tão forte que você queria tomar. A não gastar o seu dinheiro de qualquer maneira. A não entrar num relacionamento que você não deve entrar. Ou a terminar aquele relacionamento que está destruindo você. Talvez Deus vai te convidar a coisas bem pequenas, mas que ainda assim trazem o aspecto de que não é fácil às vezes obedecer. Muita gente já me contou, né, que às vezes estava sentado num ônibus, ou num trem, ou num ponto de ônibus, ou no trabalho, e alguém próximo chegou e você não conhece aquela pessoa e você sentiu Deus falando com você. Fala para essa pessoa que eu amo muito ela. E você ficou com cólicas naquele momento. Ai, meu Deus, eu não conheço essa pessoa. Ai, Jesus, mas eu tenho certeza. Será que é Deus mesmo? E a gente às vezes desobedece. Né? E depois se arrepende tanto. Mas às vezes você obedece. Olha para aquela pessoa que você nunca viu na sua vida. E fala para ela, olha, você vai achar estranho eu falar isso para você, mas eu estou sentindo que Deus está me pedindo para te falar que Ele ama muito você. E aquela pessoa pode abrir um sorriso, pode começar a chorar, ou pode ser indiferente, como já aconteceu várias vezes comigo. Tá bom, obrigado. A gente não tem nem o controle do resultado, mas você sente que valeu a pena. Eu obedeci a direção que Deus tinha para mim. Seja pequeno, seja grande, seja médio, seja o tamanho que for, quando Deus te pede algo, vai custar alguma coisa. Traz um certo desconforto, tira você de onde você estava, do lugar que a gente chama da nossa zona de conforto, onde nada te perturba, onde você tem controle. E ninguém gosta disso. Ninguém. Mas aí você fala, eu gosto muito, por quê? Porque o resultado final é muito bom. Essa é uma verdade que vai nos acompanhar a vida inteira. Obedecer a Deus vai te custar alguma coisa, vai. Mas você vai ficar feliz de ter pago esse preço.
Não obedecer a Deus vai custar muito, muito, muito mais caro. E você vai se arrepender muito, e eu também, todos nós, de não termos aproveitado a oportunidade do desafio que Ele nos apresentou. Leia sua Bíblia. Toda vez Deus pede alguma coisa do homem. Sempre é bom para ele, sempre é bom para o homem, né? E sempre ele tem a opção de dizer sim ou não. E quando você diz sim, muitas coisas acontecem. E uma das coisas mais poderosas que acontece quando você diz sim é que você convida Deus a te pedir mais coisas. Só que agora você já ensaiou o sim. Você está mais bem treinado para o sim. Mas toda vez que você diz não, você também fecha algumas portas no futuro. Deus vai falar, olha, eu já sei que você não tem nenhuma disposição a me obedecer. Eu vou pedir menos. Tem coisa mais dolorosa de pensar que Deus vai diminuir o nível do que Ele pode nos pedir. Você lembra quando Jesus chega para Pedro e fala, me empresta o teu barco para a gente poder trazer uma mensagem aqui para o povo que está na praia? Pedro poderia falar, Senhor, procura outro barco aí, com todo respeito. Meu barco não. Meu barco já está limpinho, arrumado. Não, desculpa, hoje eu não tive um dia bom, a noite foi ruim por causa da pescaria que não aconteceu. Então, não quero, não me leva a mal não, mas procura outro. Você acha que Jesus ia forçar? Você acha que Jesus ia obrigar Pedro? Não, você tem que me emprestar o seu barco. Não, ele ia procurar outro. Agora imagina se essa pessoa realmente existiu. Se lá atrás, no Mar da Galileia, antes de procurar Pedro, Jesus procurou um outro homem lá com outro nome. Ele disse, nunca vai saber quem é essa pessoa. Por quê? Porque ela foi esquecida pela história. Por que ela foi esquecida pela história? Porque perdeu a oportunidade de dizer sim. Quando Pedro diz, pode usar meu barco. Opa, uma porta está aberta. Talvez a próxima coisa que eu for pedir a Pedro, ele também faça. E aí Jesus pede uma coisa bem mais difícil. Vamos lançar a rede de novo? Ai, meu Deus. Esse professor fantástico, está aqui inspirando as pessoas, uma mensagem maravilhosa, mas ele acha que entende de pescaria. Ele não sabe que não é hora de jogar rede, não vai funcionar nunca, nunca ninguém pesca essa hora, nunca dá certo. Só que agora Pedro já tinha ensaiado o sim, já tinha emprestado o barco. Ele ouviu Jesus pregando e falou, claro que eu vou dizer sim, porque qualquer coisa que esse cara me pedir, ele é muito bom. Olha como é que ele prega bem, olha como é que ele ensina. Não vai dar certo a pescaria, mas não tem problema, eu vou sujar minha rede, depois eu seco de novo. É um pouquinho desconfortável, vai se tornando cada vez mais. E Pedro descobre Jesus. Eu sei que parece exagero o que eu vou falar, mas se você conhece alguém que se chama Pedro hoje em dia, possivelmente esse nome só se tornou famoso para a gente dar aos nossos filhos por causa desse sim. Porque lá atrás, no Mar da Galileia, 2000 anos atrás, ao invés de dizer não, ele falou sim, pode me usar, pode usar meu barco, pode me convidar, eu vou participar do que o senhor está fazendo. Que preço alto a gente pode pagar porque disse não. Eu gosto sempre de lembrar, eu falo isso nas mensagens que eu falo, eu uso muito essa mensagem para convidar as pessoas a não dizerem não, né, a dizerem sim para o próximo passo. Eu lembro que eu tive a oportunidade, uma vez na minha vida só, de estar em Roma, lá na Europa, na Itália. E eu visitei a Catedral de São Pedro, que é um prédio simplesmente fabuloso. Uma das construções mais lindas do planeta. Assim, você pode até pensar, André, mas o que é um templo? Para Deus não é nada, de verdade. Deus não habita em templos, pode ser o mais luxuoso do mundo e é lindíssimo, com cores vibrantes, com uma arquitetura impecável. Por que eu chamo a atenção? Porque essa construção
que não importa para Deus, pode importar no nível de que ela foi feita em homenagem a um pescador que disse sim a Jesus. E 2000 anos depois, muita gente no planeta ouve falar sobre Simão Pedro, como vários outros homens que na Bíblia disseram sim a Deus, porque se tornaram extremamente conhecidos e famosos pelo sim, porque obedeceram. Então, talvez quando eu falo para você que o preço é muito alto de desobediência, pode ser muita coisa. Tem gente que eu conheço que está pagando um preço muito, muito, muito alto por uma desobediência. E está doendo. E dói em todo mundo. Até nós que somos amigos sofremos muito com o sofrimento dos nossos amigos, né? E a família sofre, todo mundo sofre. Por que está sofrendo? Porque desobedeceu na direção de Deus. O preço é alto. Mas talvez o preço alto que a gente vai pagar seja esse, que quase que Pedro podia ter pago também, que era um anonimato eterno, você não fazia a menor diferença na história, podendo fazer uma grande diferença na história. Imagina se é o seu nome que vai ser daqui a 1000 anos lembrado porque você obedeceu uma direção de Deus. Isso é glorioso. Imagina se centenas, milhares ou milhões de pessoas têm um encontro com Deus porque você decidiu fazer uma coisa pequena, simples, mas disse sim e obedeceu à voz de Deus. Nós não podemos acreditar que o que Deus nos pede é insignificante. Pode parecer pequeno. E vou te repetir, vai acontecer hoje e vai acontecer amanhã. Deus está sempre te convidando para mais um passo. Vamos dar esse passo, não fica para trás. Não seja alguém que a história vai esquecer completamente porque simplesmente fez a sua própria vontade e não a dele. Amém? Obedecer a Deus custa um preço? Custa. Pode custar caro? Pode. Mas ele sabe que você pode pagar esse preço. Eu gosto sempre de te lembrar que provavelmente Deus não vai pedir que você vá até uma cruz ser morto. Provavelmente Ele não vai pedir que você seja açoitado em nome dEle. Provavelmente Deus não vai pedir algo tão grave que os nossos mártires e os discípulos do Senhor Jesus precisaram sofrer. Talvez Deus te peça para mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp. Talvez Ele te peça para simplesmente perdoar finalmente quem precisa ser perdoado. Talvez Ele te peça para reatar uma conversa importante. Talvez Ele te peça para sorrir para alguém que você não sorria há muito tempo. Tudo isso pode parecer difícil para alguém, mas é muito fácil. Custa alguma coisa? Custa. Mas o preço de não obedecer pode ser muito, muito maior. O que Ele vai te pedir hoje? Já já você vai saber. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Lembra que a gente começou a nossa conversa aqui hoje dizendo: hoje pode ser um dia muito bom, independente das circunstâncias, mas completamente dependente da sua postura. Faça o seu dia ser uma bênção. Obedeça à voz de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por tua graça, tua bondade. Obrigado pelo teu amor tão grande. Obrigado pelo plano que o Senhor desenhou para nós. E apesar, meu Pai, de muitas vezes nós atrapalharmos o teu plano, o Senhor não desiste do seu plano. E nós queremos nos arrepender hoje, pedir perdão e dizer: Senhor, hoje, pode pedir, nós queremos obedecer a tua voz. Nada vai se comparar a isso. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela palavra do teu Espírito no nosso coração. Obrigado porque nós estamos começando essa terça-feira imbuídos e envolvidos por essa presença. Te damos toda a glória, em nome de Jesus. Amém. É bom demais, né? Eu fico super animado, feliz, entusiasmado quando a gente conversa sobre a palavra e sobre Jesus, né? Ele é o teu Senhor ou Ele é só o
teu Salvador. Não deixe ele ser Senhor da tua vida. Deus abençoe. Olha, eu gostei muito do nosso bate-papo hoje. Se te abençoou, compartilha com alguém. Fala, olha, essa pode ser uma palavra importante para você hoje. Porque obedecer a Deus é importante hoje. Amém? A gente se vê amanhã. Se der tudo certo, se eu não dormir demais. Tenha uma ótima terça-feira, uma semana maravilhosa. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Paz.